Olá, bom dia! Hoje vamos falar sobre os tipos de indústrias. As indústrias são locais de transformação de qualquer matéria-prima em objetos prontos para o consumo. Elas se instalam em lugares que oferecem mão de obra, matéria-prima, energia, transportes e mercado consumidor, para que haja a comercialização do que é produzido por elas. É possível classificá-las em 3 grandes grupos, dividindo-as de acordo com a sua produção. São eles: indústrias de base, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo. Existem várias indústrias importantes no Brasil, como a Petrobras, Vale, Ambev, e no mundo como a Apple, Samsung, Volkswagen, BMW, Coca-Cola, entre outras. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de indústria. A atividade industrial consiste no processo de transformação da matéria-prima proveniente da natureza em qualquer bem de consumo durável ou não durável. Os tipos de indústria são classificações que levam em conta o tipo de produção industrial, ou seja, o que aquela indústria produz. Há 3 tipos gerais de indústrias: indústrias de base, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo. As indústrias de base, também chamadas de indústrias de bens de produção, são aquelas que fazem a transformação de matéria-prima bruta, encontrada diretamente no meio natural em matéria-prima processada, que será usada em outros ramos industriais. Dessa forma, esse tipo de indústria produz equipamentos e matéria-prima que serão usados por outras indústrias. Já as indústrias de bens intermediários são aquelas que produzem bens manufaturados ou matéria-prima processada para outros ramos industriais, ou seja, para a produção de outros bens. São insumos que serão usados para outras indústrias produzirem. As indústrias de bens de consumo produzem e direcionam essa produção diretamente ao mercado consumidor. Elas se dividem em indústrias de bens duráveis e não duráveis. Os bens duráveis são aquelas mercadorias que podem ser usadas por bastante tempo, como eletrônicos, roupas e calçados. Os não duráveis são os produtos perecíveis, ou seja, que seu prazo de validade é curto, como alimentos, remédios e etc. E alguns exemplos dos tipos de indústria são indústria de base, mineradoras, madeireiras, petrolíferas, metalúrgicas, indústrias de bens intermediários, aquelas que produzem papel e celulose, produtos químicos, borracha, plásticos, componentes elétricos e eletrônicos. Indústrias de bens de consumo duráveis, de automóveis, móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. Indústrias de bens de consumo não duráveis, alimentos, textil, farmacêutica e cosméticos. Evolução da indústria. As primeiras atividades industriais estabeleceram-se no mundo com a chamada Primeira Revolução Industrial, ocorrida na Europa, mais precisamente no Reino Unido, por volta do século XVIII, mais ou menos em 1760. Nesse período foi criada a máquina a vapor e o carvão mineral. Era a principal fonte de energia para a indústria textil. Foi a primeira a ser criada. Esse processo avançou para outros países, como Bélgica, França, Estados Unidos e Japão. No século XIX, cerca de 100 anos após a primeira fase da Revolução Industrial, o mundo vivenciou a segunda etapa desse processo, a Segunda Revolução Industrial. Naquele momento, as nações avançaram no processo de produção e as indústrias automobilísticas, petroquímicas, siderúrgicas e metalúrgicas emergiram no cenário econômico mundial. O automóvel foi a principal criação do período, mas se destacaram também o avião, o telefone, televisão, eletricidade, lâmpada, raio-x e entre outros. Na década de 1970, uma nova fase estabeleceu-se no mundo, a Terceira Revolução Industrial, também chamada de Revolução Técnico-Científica e Informacional. Ela ficou conhecida como a Era das Informações, das Telecomunicações, e profundas mudanças estabeleceram-se na sociedade, como o surgimento da internet, computador, biotecnologia, satélites, indústrias químicas finas e alta tecnologia. Todos esses processos encurtaram as distâncias entre as sociedades mundiais e interligaram o mundo ainda mais, ampliando o processo de globalização. Agora iremos falar um pouco sobre fatores locacionais. Fatores locacionais.
Os fatores locacionais são os elementos que atraem as indústrias no que se refere à sua localização de produção. Algumas áreas oferecem vantagens para que a indústria se estabeleça nelas, como matéria-prima, mão de obra qualificada, fontes de energia, infraestruturas de transporte, mercado consumidor, incentivos fiscais e redes de comunicação. A importância de cada fator locacional é uma variável que depende do tipo de indústria, pois, em muitos casos, um aspecto influencia mais que o outro e determina a localização da indústria. Uma indústria mineral, por exemplo, localiza-se em regiões de maior abundância em recursos minerais. Já uma indústria automobilística precisa de mão de obra qualificada e uma ampla rede de transportes para levar seus produtos a todos os mercados consumidores. Indústrias no mundo. Atualmente é comum observarmos no mundo zonas, polos de concentrações nas indústrias. A dinâmica da industrialização mundial acompanhou o tempo e também o espaço, criando áreas de concentrações industriais pelo planeta. Vários são os países, nações e lugares onde se concentram as principais empresas e indústrias do mundo, em seus mais variados segmentos. Países como Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Japão e a Coreia do Sul abrigam as sedes das principais indústrias do mundo. Dessa forma, é comum observarmos o domínio dessas empresas no cenário econômico produtivo mundial. Indústria no Brasil. A industrialização brasileira teve início tardio em relação ao restante do mundo, pois despontou no século XX, mais precisamente na década de 1930. Com a crise de 1929, o país perdeu o mercado do café e teve que se reinventar economicamente. O governo brasileiro e os barões do café começaram a implementar sistemas de energia, transporte e maquinário, o que contribuiu para o processo de industrialização. As primeiras indústrias do país foram as de base, mais precisamente a Companhia Cirúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica São Francisco. Com o passar do tempo, o setor privado recebeu fortes investimentos e as portas da globalização foram abertas, dando origem a multinacionais e indústrias nacionais fortíssimas. São empresas presentes em nosso território: Coca-Cola, Vale, Fiat, Samsung, Honda e Petrobras.